Sejam bem-vindos ao Partiu Cast. Eu sou a Jéssica. Eu sou o Matheus. E hoje estamos com um convidado especial, o José Walter, do Podium Podcast. E você quer se apresentar um pouquinho mais para falar sobre você? Sim, meu nome é José Walter Tolentino Castro. Mas se vocês já ouviram o nosso Podium Sportcast, vocês vão ver que, na verdade, dependendo de quem fala comigo, eu tenho diferentes nomes. A verdade é o seguinte, eu acho que eu me vejo como uma pessoa em constante transformação, o que é bom. Acho que ser a mesma pessoa também é meio langweilig, que é meio chato. E eu gosto dessa questão de amadurecer. Enfim, eu estou na Alemanha há 10 anos, quase. Eu já vivo várias experiências boas aqui, experiências que eu diria enriquecedoras. E eu não tenho tanto romantismo para falar que é fácil falar alemão, que as pessoas são gente boa, que o clima é legal. Mas eu acho que tudo faz parte de um processo de amadurecimento. Então eu estou bem feliz de ter essa oportunidade de ter vindo para cá, estar aqui, e também ter um contato muito próximo com o Brasil. Então eu vejo uma pessoa que é muito privilegiada, e eu acho que isso faz parte de um processo que eu também lutei antes de chegar a essa fase. Se isso vai continuar, eu não sei, mas eu acho que pelas experiências que eu vivi até agora, eu estou muito feliz pelo que eu pude viver. Nossa, com certeza. Todas as experiências aqui na Alemanha são muito enriquecedoras, com certeza. A gente vive coisas que, no Brasil a gente nunca iria viver esse tipo de coisa também, e amadurecer e crescer também. E tem uma perspectiva de mundo muito diferente, né? No Brasil funciona muito diferente que aqui, então aqui você tem uma perspectiva de mundo muito diferente. Mas acho que antes de a gente começar a falar um pouco daqui já da Alemanha, do hoje e tudo mais, como é que foi essa história, lá no início? Por que você veio para a Alemanha, assim, antes de tudo? Porque, como a gente sabe, no Brasil não é muito comum a gente ir para a Alemanha, né? A gente pensa muito em Estados Unidos, outros países, assim, a Alemanha nunca é a primeira opção. Então, como é que você chegou aqui? Matheus, a realidade é que, quando me perguntam isso na escola ou na faculdade, eu sempre dou uma dramatização. Eu falo assim, eu vim para a Alemanha por causa de uma doença. Aí todo mundo fala, ok. Aí eu falo, a continuidade dessa frase é o seguinte, eu vim aqui por causa do amor. A verdade é que eu conheci uma alemã, e ela realmente me encantou, e foi bem legal porque eu estava passando um processo na minha vida que eu achei que eu não ia mais, vamos dizer assim, namorar com ninguém, porque eu tinha passado uma, como chama, desilusão amorosa, e aí eu falei, ok, agora eu vou colocar toda a minha energia só na ciência. E eu estava na faculdade de medicina na USP, eu estava fazendo pesquisa com neuroestimulação em ratos, e aí eu falei, ok, vou ser o melhor neurocientista que eu puder ser, e vou aprender o máximo que eu puder ser aqui. E eu ficava 18 horas no laboratório todos os dias. Eu também era professor de educação física para pessoas com deficiência intelectual, então eu dava aula, depois ficava observando o comportamento motor das crianças, o jeito que elas falavam, produziam fala, até mesmo repertório motor, e eu falava, não, essa é a minha vida, essa é a minha vida. E eu realmente falei, não tem nada a ver, o amor acabou. E literalmente quando eu falei isso, numa aula de nó cirúrgico, então imagina o seguinte, existiam várias peças que na faculdade de medicina são pedaços de porco, na verdade, e aí tem várias camadas, né, assim, a pele que é mais dura, aí tem outros níveis, a gordura, aí tem outros níveis musculares, e aí no curso de nó cirúrgico, eu conheci hoje a minha esposa, então foi um ambiente que não tem nada a ver com amor, não tem nada a ver, era só ciência, só que foi engraçado porque ela entrou na sala, e vocês acabaram de vê-la, ela é uma alemã, mas não é uma alemã típica, o olho azul dela e o cabelo loiro não existe, os pais dela são da Indonésia, e aí quando eu a vi entrando, eu falei, caraca, que menina interessante. Eu conversei com ela, aí ela falou que era da Alemanha, e eu jogava handball no Brasil, lá na USP, daí foi assim, ok, então vou falar sobre handball com ela, porque a Alemanha é o país do handball, não sei o quê, e aí, depois de conversar um pouquinho, fazendo um curso de nó cirúrgico, eu falei, caraca, que menina interessante. E aí eu a chamei para tomar um café na Alameda Santos, no Starbucks, atrás da Paulista, aí eu falei, caraca, eu acho que além de interessante, essa menina também, eu acho que tem um quê de especial. E aí, literalmente, eu me apaixonei. Só que a história é muito bonita quando foi isso, né? Daí quando eu falei, ok, o que significa? Ela voltou para cá e eu fiquei lá. E nesse momento foi assim, que eu falei, ou eu entro no mestrado aqui, para depois entrar no doutorado, e vou fazer minha carreira na USP, ou eu vou fazer uma coisa que é bem simples, né? Eu vou aprender uma outra língua, vou num país que a língua é super fácil, a temperatura é gostosa, e
enfim, outras coisas que a gente já conhece. E aí eu tomei a opção B. E foi bem legal, porque a USP ela tem um contato com a Universidade de Münster, a VWU Münster, tem até um escritório no Brasil, em São Paulo, e um escritório na VWU Münster mesmo, no Leonardo Campus, e estava bem embrionário mesmo, estava bem começando. Daí, um professor meu, da USP, conversou com, na época, Ricardo Chu, que ele chamava, ou chama ainda, e aí ele organizou um encontro, meio que por e-mail, com o meu atual, ou na verdade, antigo, Dr. Fader, que na verdade é o supervisor de doutorado. E aí a área de pesquisa que eu fazia, ele tinha interesse, e aí eu falei, ok, se o senhor me der tempo para poder conversar com o senhor, eu gostaria muito de conhecer o seu laboratório e eu gostaria muito de, sim, saber qual a linha de pesquisa que o senhor pesquisa aí. Eu preciso só de 1 hora de conversar com o senhor. E aí foi bem legal, porque eu não tinha nem passagem, eu nunca tinha ido para a Europa, nunca tinha ido sair do Brasil, não tinha nem passaporte, mas naquele momento eu entendi que fazia parte de uma coisa maior. Então eu entendi que aquela oportunidade talvez era a oportunidade da minha vida. E aí, acho que como todo brasileiro faz, eu me virei nos 30. Então eu trabalhava como pesquisador, trabalhava na escola, aos finais de semana eu trabalhava no hotel como recreador, e aí eu juntei dinheiro para comprar passagem, passar os dias aqui, e aí, sim, acabei me deslumbrando com a minha esposa e com a vida aqui, e graças a Deus a entrevista foi super legal. Ele falou, cara, tem gente que mora aqui do lado, não vem aqui falar comigo, liga e quer uma vaga para fazer doutorado. Você atravessou o oceano e veio para cá para conversar 1 hora comigo. Nesse movimento, assim, nesse movimento ele percebeu que eu não estava brincando. E aí ele me deu a vaga. E aí acabou que de um desejo de entrar na área de pesquisa, uma frustração amorosa, acabou que eu acabei parando em Münster e começando meu doutorado. Gente, surreal. Sim, uma longa história, realmente. Você falou muita coisa e eu acho que é muito engraçado porque eu acho que em algumas coisas, como você falou no início, que você acabou encontrando a sua esposa num momento que era nada a ver, sabe? Que não tinha nada a ver com amor. Eu acho que, querendo ou não, as coisas, quando você tá no caminho, não sei se é o caminho certo que se fala, mas se você tá numa direção que as coisas se alinham, tipo, acaba que vai fluindo, sabe? Então, sim. Parece que tem uma sintonia de alguma forma que vai numa mesma direção. Isso faz... Exato. Eu acho que eu percebi isso porque a minha frustração amorosa foi tão grande que eu percebi assim, ó, todo esse investimento que as pessoas têm de casar, comprar casa, não sei o que e tudo mais, eu falei, eu não vou gastar energia pensando nisso. Toda essa energia e tempo eu vou investir na ciência. É meio que como você está andando de barco e você fala, tipo, aqui tem uma direção e eu vou para outra. E para mim foi muito legal, porque o inesperado aconteceu. Mas é porque eu estava no esperado, estava querendo chegar nesse esperado. E foi muito legal porque acho que também mostra que a vida é meio, como chama, lebendig, meio viva, assim, meio... Exato, eu acho que não tem como a gente planejar tudo, porque não. Tipo, simplesmente não tem como. A gente planeja uma coisa e acaba sendo outra. A gente tem como dizer muito sobre isso por experiência própria também. Quantas vezes a gente pensou que ia fazer uma coisa e acabou fazendo totalmente outra. Então, tipo, faz parte da vida, eu acho. Eu acho que isso é a parte legal, na real, da vida. Sim, isso mostra que a gente é vivo, né? Não é máquina, de alguma forma. Exatamente. Exatamente o que você acha que hoje é o certo, você vai ver que amanhã, tipo, no futuro você vai ver assim, caraca, você olha pra trás e fala assim, que bom que eu fiz outras coisas, que eu experimentei outras coisas e que a vida tomou outro rumo também, né? Isso é muito maneiro. Mas eu também queria perguntar, tipo, porque você fez a faculdade, tipo, você terminou o bacharelado, no caso, né? A faculdade de medicina lá, depois ou não? Não, então, a minha história é bem engraçada nesse sentido, porque eu nunca respeitei muito essas barreiras de título. E Matheus, o que eu quero falar com isso é assim, não é que eu sou arrogante no sentido de falar eu sou o que eu quero ser, mas a minha primeira graduação, eu fiz ela por um mérito esportivo, então eu tinha bolsa atleta em 2006, 2009, então o Brasil estava entrando nesse processo de emancipação de pessoas de classe média baixa para poder entrar no ensino universitário. Só que como eu morava em Guarulhos, na Grande São Paulo,
Lá tinha uma escola de esporte, uma cultura de esporte muito forte. Então eu consegui, vamos dizer assim, ter uma bolsa de estudos na Universidade de Guarulhos. E assim, eu fiz isso de 2006 a 2009. Só que em 2009, eu percebi o seguinte: muitas minhas perguntas não tinham respostas. E minhas perguntas eram simples assim: por que esse aluno aprende a arremessar mais rápido que o outro? Por que esse cara consegue tomar decisões mais inteligentes que o outro? Perguntas bem simples na área do esporte que eu não conseguia responder. E aí eu falei, a única forma de eu fazer isso é eu entrando na ciência. E naquela época, na USP Leste, que é um campus da USP, existia um curso, existe até hoje, mas tem outro nome, chamava Ciências da Atividade Física. Então, a Copa do Mundo foi em 2014, mas em 2009, 2010, a USP já estava fazendo um novo curso para gerar novos bacharéis que pudessem, tanto os eventos que estavam em 2010, depois 2014, que foi a Copa das Confederações, se não me engano, depois em 2016, que foi os Jogos Olímpicos, ela já estava prevendo essa demanda. Aí eu falei, cara, eu vou fazer esse curso. Então eu fiz o segundo curso lá. Só que não sei se vocês são uspianos ou se vocês foram lá, mas uma vez dentro da USP, obviamente não é real a vida lá dentro, mas parece que as portas se abrem. Então, a partir do momento que eu usava, isso é bem engraçado falar isso agora, o @usp.br, as portas se abriam. E, cara, era bizarro, porque literalmente se abriu. Então, quando eu tive essa decepção amorosa que eu contei para vocês, ela foi realmente um vetor de mudança, porque eu falei assim, ok, o que eu quero ser? Qual área que eu vou? E na Faculdade de Medicina da USP, existia um professor, ou existe ainda, só que ele não está mais lá, chamado Gerson Balester. E ele era, ele é conterrâneo do Miguel Nicoleles. Acho que Miguel Nicoleles é bem famoso na área de neurociência, que criou aquele exoesqueleto que deu o pontapé inicial na Copa do Mundo e tudo mais. Então eles tiveram o mesmo Dr. Fata, os dois. E aí eu pensei assim, cara, eu quero ir pra lá. Se os caras bons estão lá, eu quero ir pra lá. E aí eu mandei um e-mail para ele com esse @usp.br e ele respondeu o e-mail. Uma coisa que eu tenho certeza, que hoje ele vai rir se ele ouvir isso, que não responderia se fosse Valtinho, hotmail.bonitinho da praia tomando coco amarelo, sei lá. Enfim, essa é a minha percepção. E aí ele me chamou e falou, Walter, se você tem interesse nessa área, eu sei que você não tem essa expertise, porque você é na área de esportes, mas a gente, se você tem interesse, a gente pode abrir as portas para você. E aí eu comecei a trabalhar como pesquisador dentro da Faculdade de Medicina. E foi no mesmo laboratório que o Miguel Nicoleles trabalhou. Então, eu era um aluno uspiano de um curso da USP Leste, mas eu tinha uma vaga como pesquisador na Faculdade de Medicina da USP. Então, só para deixar claro essa formação acadêmica. Eu acho muito interessante. Na época, na verdade, eu nunca estudei, não fiz faculdade, graduação no Brasil, né? A gente já começou a nossa graduação aqui na Alemanha, e na época eu tinha feito também FUVEST para entrar e fazer relações internacionais. E na época, relações internacionais era no ranking, assim, embaixo de, acho que direito e medicina apenas. Era extremamente alto. Sim. Então, eu acabei não passando, porque eu acho que eu não tinha nem a preparação para isso. Eu tinha acabado de voltar do meu intercâmbio e etc. E também, no final das contas, não era o que eu queria. Mas eu acho muito interessante também saber um pouco mais sobre essa diferença de como que é a faculdade no Brasil e como que é a faculdade aqui na Alemanha, quais são as diferenças, porque você tem essas duas perspectivas, né? Então, é, tipo, mais fácil para uma outra pessoa entender sobre isso. Essa é uma pergunta muito boa, Jéssica. Eu acho que esse panorama, obviamente, é limitado, porque ele é só meu e eu vivi muito dentro da área de esporte, na área de neurociência. Mas o que eu percebi logo no primeiro semestre aqui é que há um nível de independência dos alunos alemães em relação aos alunos brasileiros. Eu acho que a figura do professor universitário brasileiro, na minha época, em 2006 até 2009, ele ainda refletia um pouco aquele professor escolar
e até mesmo o professor pré-escolar, que era meio que uma tia, uma mãe, uma tia, tipo, alguém que tinha um ar de proteger e até mesmo educar. O que eu percebi na Alemanha é que ele, talvez por causa desse conceito de Alexander von Humboldt, que existia um nível de jogar o conhecimento e o ir atrás do conhecimento aprofundado era do aluno. Então, essa foi esse nível de independência que eu percebi aqui, que no Brasil eu senti um certo paternalismo ou uma figura mais protetora. Obviamente, no Brasil, a base média dos alunos que se formaram comigo, eles não eram tão estáveis, tão estruturados, a estrutura não era tão forte como os alunos que são formados aqui. Não quer dizer que todos aqui são bons, mas aqui existia um nível de independência maior. Além disso, ser independente significa também ter acesso a uma biblioteca rica de informações e a aparato tecnológico, seja uma base de dados, seja um computador, que aqui também acaba sendo, de uma forma média, melhor que o Brasil. Então, essa foi uma coisa que eu percebi no segundo ponto. O terceiro ponto é que, como eu era docente, durante muito tempo aqui fui docente aqui na Alemanha, eu percebi muito que a figura do professor, ele acaba não sendo uma pessoa que mostra o caminho e te leva. Ele te mostra o caminho, mas também te faz perguntar se o caminho faz sentido ou não para você. É meio que assim, não é um guru, porque o guru ele só te dá um caminho e você seguir aquele caminho e o outro é errado. Mas ele meio que te guia até um certo ponto, fala, agora é com você. Isso eu achava muito legal, porque no final das contas, ao sair da faculdade, a vida é assim. Você pode ter um padrinho político, você pode ter um padrinho na companhia, você pode ter... O cara vai fazer até um certo limite. Ali da frente, quem vai apertar o botão ou não, quem vai dirigir um carro ou não, quem vai falar ou não é você. Então eu senti uma proximidade com a prática, ou vamos dizer assim, a vida real fora da universidade. No Brasil, eu sentia, principalmente na área de esportes, um poder muito grande da experiência. Então, o cara que era um ex-atleta, um cara que era um ex-campeão mundial de futebol, de atletismo, de qualquer coisa, ele tinha um poder muito maior de fala, e muitas vezes só era o jeito que ele falava, que daria certo, enquanto aqui eu sentia que assim, esse é o caminho, eu vou com você até aqui, agora é com você. Então, esses são os 3 pontos, a questão da independência, a questão do aparato tecnológico, que diferencia o acesso à informação, e a questão da figura do docente. Acho que são os 3 pontos que eu veria com maior diferença entre as duas universidades. Sim, é bem interessante, eu concordo com a maioria. Tudo bem que eu não sei 100% a diferença, mas eu imagino que... Porque, obviamente, a gente foi para a escola no Brasil, então dá para saber mais ou menos como é que é, e também por causa da cultura. Eu acho que as crianças alemãs e os estudantes alemães, desde pequenos, eles são meio que já indo desenvolvendo a independência, né? Você vê crianças pequenas andando de ônibus na rua, você vê que eles começam a morar sozinhos com 18 anos, saem das próprias casas. Eu acho que isso é uma coisa bem comum, e aí isso acaba refletindo como a educação, tipo, como o ensino educacional, não sei mais falar português, como é que essa parte educacional aqui funciona. Sim. E, às vezes, a independência, eu acho que numa graduação, que é do ponto de vista que eu posso falar, às vezes é muito boa e às vezes pode ser um ponto negativo também, né? Sim. Porque você acaba entrando ali e fica totalmente perdido no meio de milhões de pessoas que você é só um número, às vezes, dependendo se você está na universidade, se você está na FA. Então, eu acho que isso acaba sendo uma coisa que você precisa realmente adaptar com o tempo, mas acredito que se a pessoa é disciplinada e acaba se adaptando, no final pode ser uma coisa muito positiva, né? Sim. Exato. E também, em relação, você falou que você foi docente aqui na Alemanha também. Sim. Você acabou dando aula no Brasil também, ou só aqui na Alemanha?
O termo docente na Alemanha é bem legal, assim, ele não quer dizer só professor, né? O docente é todo mundo, toda pessoa que dá aula no ensino superior, seja na FH, also Fachhochschule ou da Volkshochschule ou da universidade. Para professor de escola, aqui na Alemanha é Lehrer, né? Então, eu já fui os dois. No Brasil, eu já fui professor de escola, como eu havia falado no início, e também teve 2 cursos que foram a matéria de handball na Universidade de Guarulhos, que eu dei aula junto com a professora. Acabou sendo uma experiência muito legal, porque era um semestre mais velho do que o meu, mas como a professora tinha, acho que, sei lá, 60 alunos, e ela precisava de alguém para ajudar ela durante as aulas de handball, eu dei aula com ela. Então eu era tido com os alunos, para os alunos universitários, como professor docente. Então eu dei aula, sei lá, quase 1 ano. Então foi uma experiência bem legal. Aqui na Alemanha eu fui docente, sim, na Universidade de Münster e aqui na Universidade Escola Superior de Esporte da Alemanha. Então foi bem legal ter essa perspectiva dos 2 lados. Mas o que eu acho mais legal é a questão, fazendo esse paralelo, mais uma pergunta no nível mais baixo, seria a experiência de ser professor de escola no Brasil e ser professor de escola na Alemanha. Isso é bem diferente. Isso é paradoxalmente diferente. Eu chego na sala, os alunos olham para mim, eles veem quem sou eu, eles levantam, aí eu escrevo meu nome no quadro, aí eu falo, bom dia 6C, ou 6C. Aí todo mundo fala, Guten Morgen, Dr. Walter. Aí eles sentam, aí eu começo a falar as coisas. Então essa é uma experiência que no Brasil jamais aconteceria. Não que lá seja baderno, mas existem rituais aqui que ainda são estruturais e funcionam muito bem. E até mesmo eu penso no processo de concentração, de troca de rotina. Então acho que aqui é uma coisa bem diferente. Bem diferente. E é bem legal, assim, ser professor de escola aqui na Alemanha, como também ser docente. Nossa, mas eu imagino, porque isso tudo também é voltado, não só como aluno também, tipo, além do sistema todo educacional aqui da Alemanha, que funciona, tipo, totalmente diferente do sistema de educação do Brasil, dessa questão das escolas e tudo mais. Mas essa questão, tipo, a diferença, além da questão, tipo, da diferença da universidade e das escolas que tem, tipo, do Brasil e na Alemanha, como é que você acha que, tipo, é a diferença, tipo, da cultura alemã como esporte, com esporte e da cultura brasileira com esporte? Tipo, como é que essa diferença da visão de cada país para o esporte? Matheus, essa é uma pergunta que eu sempre me perguntei quando eu cheguei aqui, porque assim, na média mundial, a Alemanha sempre tem um atleta no top 10. Modalidades coletivas ou modalidades individuais. Uhum. Só que quando eu vi o processo, como que é a educação física escolar deles, eu não achei melhor do que a nossa. Melhor no sentido, assim, rico de informações. Porque a gente tende a pensar, quanto mais informações um indivíduo recebe, mais chance ele tem de aprender e absorver essa informação e, vamos dizer, até no final das contas, vamos dizer, jogar melhor ou tomar melhores decisões que acabam sendo vitória e sucesso esportivo. Só que aqui na Alemanha existe uma figura que muita gente não sabe, que não é nem o clube, como tem nos Estados Unidos, chama AG, a Arbeitsgemeinschaft. AG é um treinamento esportivo específico dentro da escola. Uhum. Então imagina o seguinte, lembra aquele treinamento que existia, não sei se vocês viveram isso na escola de vocês, mas é como se tivesse educação física, e aqui nas escolas que eu vou, normalmente são 3 horas, 3 vezes 45 minutos por semana, e aí tem o AG. Então você pode escolher taekwondo, você pode escolher handball, você pode escolher Minecraft, você pode escolher robótica, você pode escolher música, você pode escolher, sei lá, outras coisas. Uhum. E esse AG, ele acaba sendo, ele é de graça, então é muito legal porque todo mundo tem o poder de ter acesso, mas ele é treinamento esportivo dentro da escola. Então o mesmo professor de educação física, ele tem uma outra figura, ele passa a ser treinador. Então você vê o mesmo cara com 2 perfis diferentes. No Brasil não, muitas vezes o treinador de educação física, o professor de educação física é professor de educação física atuando como treinador. Uhum. Só que o treinamento é totalmente diferente, então tem repetição de movimento, tem periodização, tem outros fatores. E esse AG, ele é o gatilho inicial
quando você vê que o atleta tem um potencial esportivo ou talento esportivo, aí ele vai para o clube. Então, como se fosse um degrau anterior da especialização no clube. Uhum. E é de graça. E é na escola, com os ambientes que você já conhece, com os colegas que você já conhece, com o professor que você já conhece, com o material que você já conhece. Então, ele tem menos mito de você ir para o Esporte Clube Pinheiros, ou para o Minas, ou para o Flamengo, ou sei lá, qualquer coisa. Você está num ambiente conhecido. Uhum. Então, eu acho que o diferencial do esporte na Alemanha é o Sport AG. Uhum. E também sobre essa questão, tipo, também do esporte, da questão, tipo, de ajuda mesmo do Estado também com essa questão do esporte, porque a gente sabe que eu, por exemplo, eu também era atleta no Brasil, eu desde pequeno eu sempre fiz muito esporte, e mais profissional, digamos assim, eu comecei a nadar, fazer natação, já fui para os Estados Unidos nadar, já fiz várias coisas voltadas à natação, depois de um tempo eu mudei para o triatlon, aí comecei a treinar muito triatlon, cheguei para o México, já fui para vários lugares, então realmente vivi essa vida de atleta mesmo, quase que sempre profissional, digamos assim, no Brasil, e eu sei como é muito complicado, tipo, as estruturas de ser um atleta no Brasil, que você conseguir ir para frente, muita barreira, conseguir apoio financeiro, apoio do Estado, até apoio às vezes dos pais, graças a Deus meus pais já sempre me apoiavam, mas às vezes não tem esse apoio e tudo mais. Como você acha que é essa diferença, tipo, para cá, para a Alemanha? Acho que, tipo, essa estrutura financeira pelo esporte, assim. Então, a assistência do Estado aqui para o esporte depende muito da performance esportiva, mas ela não é tão seletiva e você não tem que fazer não tem tantas carências para o atleta como o Bolsa Atleta, como é no Brasil. O mecanismo é outro. Tem muitos mecanismos regionais, tem muito mecanismo ligado de assistência ao atleta ligado ao estado onde você mora. Então você acaba sendo um atleta gesponsored, patrocinado pelo estado onde você mora. Tem muitas DORFs, então, condados também, que eles apoiam muito o atleta, que é daquela região, que eles acabam vendo que isso é um vetor de atenção para outros, e acaba sendo estimulando outras pessoas. Quando você chega no nível internacional, a federação ela tem, se eu não me engano, um piso mínimo para cada atleta, para competições. Então, vamos dizer assim, que você está assistido se você consegue chegar no nível internacional. Tanto faz, vamos dizer, se você conseguiu índice, você é assistido. Eu não sei se é por bolsa mensal, se é bolsa anual, ou se é bolsa por competição que você participa. Mas eu sei que isso acontece. E pelas pessoas que eu conheço, eu tive muitos atletas que foram, muitos alunos aqui na universidade, na Escola Superior de Esporte da Alemanha, que eram atletas. Tinha até ele nunca vai esquecer, uma bicampeão de taekwondo mundial. Eu falei, caraca, você tá aprendendo comigo, que honra. Ela falou, eu não sei o que, eu queria vir pra cá, sempre quis fazer essa faculdade. Eu sempre pensei, caraca, eu não posso falar qualquer abobrinha, não que eu falasse, mas eu não posso falar qualquer abobrinha, não, porque acho que eu tenho muito mais a aprender com ela do que ela comigo. Enfim, eu sinto que há níveis diferentes, não só assim de cima para baixo, mas há níveis em nível médio, nível bem baixo, de como os atletas são assistidos. Além disso, também, se eu não me engano, tem uma bolsa atleta quando você chega no nível de, como se fosse, você consegue manter um platô de excelência durante 2 anos. Então, se você 2 anos participou de 4 finais na sua modalidade, aí você consegue assistência para os próximos 2 anos. Eles também pensam muito igual no Brasil, que faz sentido em ciclos olímpicos. Então, eu percebo que há diferentes níveis de exigências, há diferentes níveis de suporte. Mas numa coisa que é bem legal, no nível escolar, se você não tem tênis, se você não tem bola, se você não tem camisa de esporte para treinar, eu nunca vi um atleta voltar sem ter assistência do clube. Então o clube ele, normalmente é muito assistencialista também. Então se tem um atleta que é um talento, mas ele veio de uma zona de guerra, igual eu tive alguns alunos na escola, ou saiu do convívio familiar por qualquer atrocidade, o clube onde o atleta treina, ele é bem amparador. Isso é uma coisa que eu já vi várias vezes acontecer. Assim, várias vezes acontecer de ele não pagar a mensalidade, de ele receber apoio à alimentação. Então, assim, são níveis diferentes de assistência
para quem precisa muito, para quem tem um nível de excelência. Então, eu percebo que, de uma forma geral, se você é um atleta médio ou bom na Alemanha, você tem suporte. Sim. Isso é uma coisa incrível, né? E eu tava pensando, como você falou no início, em relação a maioria dos atletas da Alemanha estarem no top 10, será que tem alguma questão a ver da maioria, não sei se o estado ou o clube que dão essa assistência, às vezes financeira ou de alguma questão que falta? Você acha que de alguma forma isso é relacionado de que as pessoas aqui, vamos supor, não tenham esse problema financeiro tão grande quanto no Brasil? E por conta disso, no Brasil, as pessoas que têm talento, que já se provaram, às vezes acabam não continuando, ou talvez por causa dessa falta de assistência financeira, acabam tendo muitas preocupações e não conseguindo focar 100%. Você Sim. acha que isso tem alguma coisa a ver das pessoas não estarem no top 10 ou não continuarem lá? Você Sim, sim. acha que Eu sim? acho que, assim, regionalmente falando, as maiores competições internacionais, seja modalidade esportiva ou coletiva, acaba acontecendo no continente europeu. Então, só o processo de deslocamento dos brasileiros ou de qualquer outro país para cá, dependendo da modalidade, acaba sendo uma coisa já cara. E caro, até mesmo para uma federação de boxe no Brasil, isso talvez eu esteja errado, mas me parece que o funil o funil é muito mais afunilado do que se o cara mora, sei lá, na Eslovênia, ele pega um trem, claro, vai demorar, sei lá, 16 horas. Mas talvez o processo de chegar no estádio para competir boxe é diferente de um brasileiro que vai ter que pegar 14 ou, sei lá, 18 horas de voo, além de outros fatores. Então, acho que isso é uma coisa. Pensando que regionalmente acaba que o Brasil está deslocado do centro de competições esportivas. Isso não é um fator decisivo, mas acaba sendo um fator que influencia dependendo da modalidade. Uhum. Sim. Uma coisa que é bem legal é, eu tenho um amigo, que a esposa dele, ele jogava no Werder Bremen, que é um time bem famoso de handball, de futebol e de handball. Aí, uma grande amiga dela jogava no Werder Bremen das mulheres, futebol, que é bem também muito bom. Se não me engano, é o segundo ou terceiro melhor na Alemanha. O melhor é o Wolfsburg. Todas as pessoas que eu conheci, que a gente foi numa festa, todas as pessoas que eu conheci que eram atletas, que jogavam também no Werder Bremen, de handball e de futebol, estavam fazendo faculdade. Então eu percebi que o esporte amador, semi-amador e até profissional, existia sim uma cultura de paralelo à competição esportiva ter uma graduação. Obviamente com um calendário mais flexível, mas isso é uma coisa que eu percebi muito. E aí, em Münster, depois eu acabei tendo uns atletas, uns alunos meus que eram atletas. Tem uma cidade do lado de Münster, chama Emstetten, e tem um time de handball lá que jogava na primeira Bundesliga e depois jogou na segunda. E eles, claro, eles tinham competição todo final de semana. Então, existia também, era natural o cara ser atleta de alto rendimento, treinar de tarde, mas de manhã fazer faculdade. Era natural, então era tipo, em alemão é selbstverständlich, tipo, era coisa super auto-entendível. Essa é uma coisa que eu senti muita diferença, que me parece que no Brasil, como você falou, ele foca tanto numa coisa que às vezes ou talvez as demandas que podem acontecer, que ele acaba perdendo a capacidade de refletir e falar, mas e se eu me machucar? O que eu faço então na minha carreira? E se um cara andando de bike como o Matheus lá no triatlon? E se, sei lá, colocou areia, tem areia no chão, eu escorreguei e quebrei minha clavícula. É verdade. Então essa é uma coisa que eu achei bem legal aqui. Essa naturalidade de pensar, eu sou atleta, mas eu faço uma graduação. Isso é uma coisa que eu posso até falar da minha experiência rapidinho, que eu morava numa VG em Münster, e nessa VG tinha uma menina que fazia direito, ela terminou já, inclusive, eu acho que é uma das pessoas muito inteligentes que eu conheci, que ela terminou a faculdade dela de direito, como, eu acho que em 7º lugar do Staatsexame da região inteira de NRW, Legal. de Nordrhein-Westfalen. E ela também era treinadora de natação. E natação em Münster tipo, você só entra normalmente se você já é muito bom. E ela já era muito boa, tanto que ela virou treinadora. E isso ela fazia,
tipo, nearby, do lado de que ela fazia uma faculdade. Que legal. Então, isso era uma coisa super natural. O meu outro roomie, meu outro colega de quarto, ele também fazia faculdade e ia pra academia. Meu outro fazia faculdade e fazia, sei lá, montanhismo. Então, sempre tem alguma coisa a ver. Eu achei isso uma coisa extremamente incrível, como é super natural fazer esporte, mesmo que não seja profissional. É uma coisa É, que você faz e você precisa fazer para se sentir bem, para ser mais produtivo. Tipo, é, isso foi uma impressão que eu tive, assim. Não, isso com concordo. certeza. E também falando, tipo, da minha experiência também com o esporte, tipo, no Brasil, que eu tenho mais experiência lá para poder falar do que aqui. Tipo, lá também eu tava, tipo, basicamente fazendo o esporte, tipo, semi-profissional, né, de alto rendimento. Então, basicamente, eu ficava, minha vida era treinar. Treinava, tipo, de manhã, treinava de tarde, de noite, antes da escola, depois da escola, final de semana, era, tipo, todo dia, minha vida era esporte. Uhum. O suporte que eu tinha, tipo, tanto da federação, da FETERG, né, porque a Federação de Triatlo no Estado do Rio de Janeiro, e do Estado, enfim, tudo mais, era muito, muito, muito baixo, assim, sabe? A gente tinha muito pouco suporte. Então, por exemplo, a gente ia fazer viagens pela FETERG, sabe? Tipo assim, a gente ia comprar tudo, era tudo comprado, bancado pela gente, o material era Uhum. bancado pela gente, por mais que a gente, tipo assim, a gente ia comprar roupa que era da FETERG, da Federação, a gente que tinha que bancar a roupa também. Então, isso é muito Uhum. complicado a gente conseguir, tipo, balancear isso tudo. E além disso, tem a questão tipo, da escola também, de conciliar junto com a escola, porque às vezes a escola não entendia Uhum. muito bem essa minha vida, essa vida que eu tinha e não tinha flexibilidade. Ah, então deixa eu só falar um negócio. Aqui na Alemanha existe internato esportivo. Uhum. Nossa. É assim, ó. Imagina o seguinte: tanto faz a modalidade, vamos dizer handball, né? Que é a modalidade que eu tenho mais expertise. Então, se um aluno, tanto faz, se eu não me engano, cada estado ou cada região com 300 mil, não, acho que tem uma quantidade de habitantes, tem uma escola esportiva para certas modalidades. E aí, se vamos dizer, seu filho tem talento esportivo no handball, ele pode estudar numa escola que é só para atletas de handball. Que eles têm, se eu não me engano, 6 horas de esporte por semana, além da matéria curricular. A minha tinha de vôlei. Nossa, irado. É. Legal. E aí, o modelo da Nossa. escola é totalmente para atleta. Uhum. O calendário escolar, vamos dizer, claro, handball é uma modalidade. Então, sabendo que os atletas são entre 12 e 18 anos, sabendo dos próximos 6 anos de eventos esportivos que vão ter, a escola já muda o calendário da escola para o calendário esportivo. Então, essa é uma sacada também que eu achei muito legal. Obviamente, está falando de alto rendimento já no nível escolar, mas era um mecanismo também que eu entendi que faz sentido e talvez seja uma justificativa, porque a Alemanha sempre está no top 10. Com certeza. Faz total sentido. Cara, eu posso. Desculpa, mas pode Eu falar. ia falar que isso totalmente faz a maior diferença. Porque eu, por exemplo, eu basicamente, na época, quando eu estava fazendo triatlon, a minha ideia também era, eu tinha como uma visão também de virar tipo, um atleta de alto rendimento e viver minha vida como um esporte. Só que, pô, tipo, eu vi que era tão complicado aqui, o suporte era tão baixo, sabe, que as pessoas, tipo, não tinham essa flexibilidade, entendia essa questão do esporte, que eu falei assim, ah, cara, então eu não vou, tipo, continuar, e eu larguei e parei, sendo que eu Uhum, poderia ter continuado nessa área, sabe? Então, acho que uhum, ruim, porque, assim como eu, tem muitas outras pessoas também, muitos com certeza. brasileiros, que, pô, podiam ter vários, tipo, um futuro muito, muito bom no esporte, e não tem porque não tem um incentivo, talvez, do Estado, do governo, da É, escola, ou talvez dos pais, não sei. Até da própria sociedade, eu acho que não é uma coisa tão bem vista, não é uma coisa assim, nossa, que status, você é, sei lá, atleta. esportista, sabe, É, atleta. é Então, verdade. isso influencia bastante também. Aqui já é bem diferente, eles são muito bem vistos, na verdade, os atletas e quem faz esporte. E eu posso até Uhum, falar, também eu estava pensando em relação a gênero, como é que funciona, por exemplo, o esporte para mulheres e para homens, em relação ao Brasil e à Alemanha, porque eu posso falar da minha experiência, por exemplo, como criança. Eu também participei de campeonatos de natação quando eu estudava em São Paulo. Eu gostava bastante de esporte de todas as áreas, assim, meu pai sempre tentava trazer vários esportes para mim, badminton, basquete, natação, um pouquinho para eu aprender e para ver quais áreas que eu gostava, e eu gostava bastante de natação e tênis na época. E na minha escola, depois que eu mudei de escola, tinha uma cultura de que os meninos sempre estavam ali na educação física, brincando e fazendo, tipo, esporte,
e as meninas não iam, sabe? Ou não queriam Uhum. fazer porque, nossa, eu vou ficar suada. Nossa, isso e aquilo. E, tipo, eu era a pessoa que gostava disso, então eu fazia ainda basquete, natação e etc. Mas por causa dessa influência, e como você é adolescente, criança, a influência do ambiente acaba te moldando um pouquinho, né? Sim, Então sim. eu sinto que muita parte do que eu gostava de esporte acabou não fluindo porque não tinha suporte, não tinha, tipo, influência, não tinha essa cultura de mulheres fazendo esporte, etc, sabe? No lugar onde É, eu também morei, tipo, numa cidade pequena, na Bahia, em Ilhéus, depois, então, acho que pode ser por causa disso, não sei como é em outras cidades, mas talvez você saiba um pouquinho melhor sobre essa diferença de gênero, tipo, como que é, é, basicamente. eu lembro que lá em Münster, o time que eu falei pra vocês que joga na primeira Bundesliga é o time de vôlei feminino. E todas as Hum, atletas das categorias de base também do vôlei de Münster estudavam nessa escola. Isso eu lembro. Eu até joguei uma vez beach voleibol na escola deles, que eles tinham uma área externa de quadras de voleibol de areia. E eu percebi que existiam os dois gêneros lá. É, Agora, na questão da escola, eu acho que a mulher alemã, eu vou falar assim uma coisa absurda, mas a mulher alemã média, que não existe, nem o ser humano médio não existe, mas as pessoas, as meninas aqui, normalmente falando, elas têm sim uma tendência a ser influenciadas pelo ambiente, como você falou, mas eu também percebo um pouquinho de, assim, tô cagando e andando, se eu quero fazer, eu faço. Mais ou menos igual você falou no início. Mesmo sim. assim eu gostava de fazer basquete e jogava com os meninos. Eu percebo que esse é um padrão que se repete em várias classes. Eu posso falar isso por causa da escola, né? Que é o meu ambiente agora atual. Mesmo na universidade, eu também percebia que muitas vezes, como eu falei, essa minha atleta era uma menina que era bicampeã europeia de Taekwondo. Então, lutas é uma coisa que tende a ver com uma coisa mais masculina. Então, eu não percebi isso tão forte. Eu percebi que aqui, sim, caso você tinha interesse de fazer qualquer esporte, mesmo sendo tido de um outro gênero, isso não era uma barreira. Eu nunca percebi isso como uma barreira. Né? Obviamente que eu não passei pelo processo de escolarização aqui. Mas observando isso de fora como professor, eu nunca percebi isso que era tão forte, essa discrepância, não. Ok. Mas você consegue ver essa diferença no Brasil? Ou... Sim. Eu passei. Assim, foi bem legal, porque assim, o handball no Brasil, não sei se obviamente, lá no Rio o handball era um pouquinho forte, agora talvez bem mais forte. Em São Paulo o handball é um pouco mais forte, mas quando eu comecei a jogar handball, eu tinha 12 anos. A minha mãe jogou handball um pouquinho, aí eu tinha duas tias que jogaram muito tempo handball na cidade. E, como vocês sabem, eu sou da cidade de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Ah, Como minhas tias tinham jogado, e eu queria jogar, nunca existiu esse tabu, é coisa de mulher. Mas existia na época o fenômeno do Falcão, do futsal. Então todo mundo não queria ser mais, não existia o Neymar, com certeza não, mas ninguém queria ser mais, todo mundo queria ser o Falcão. Então o futsal, na minha época, era muito, muito, muito forte. E o handball, ele tinha essa. Eu lembro até hoje que meus colegas de classe falavam: você arremessa a bola, depois você quebra a munheca. É porque o handball tem muito isso, né? Que você acaba no final do movimento, você troca a trajetória da bola. Então você faz assim, para a bola ir para esse tipo de spin, ou você faz assim, para a bola ir esse tipo de spin. E enfim, aí eles falavam: isso é coisa de menina. Então eu percebi o contrário, eu percebi que eu estava fazendo esporte de menina quando eu comecei a jogar Ok. handball. Então eu vivi o que você viveu, só que no outro lado da Sim. moeda. Isso é Mas, muito obviamente, eu interessante, acho que tá? mais ou menos igual eu falei, eu tava cagando e andando, pra opinião média das pessoas, e eu tinha muito prazer em jogar. Então, acabou que o ambiente ele não foi forte o suficiente para mudar minha opinião. E tanto é que eu joguei aqui na Alemanha, na quarta divisão, joguei no Brasil, no Campeonato Paulista, joguei na seleção da USP, enfim. Então, eu acho que existe sim esse poder do ambiente sobre a prática esportiva, mas eu acho que para mim não foi tão forte. Uhum. Ok. Eu acho muito interessante essa perspectiva também, né? Porque realmente a gente tá muito acostumado a ter, sei lá, esporte de mulher, esporte de homem, por Sim. causa da história, mas no final não tem nada a ver. Agora, inclusive falando sobre essa
diferente de perspectiva e ambiente que influencia. Como aqui na Alemanha a gente tem os season, como que fala isso? Temporada, são estações. Estações bem diferenciadas, ou seja, a gente tem um verão bem forte, um outono, um inverno. Inclusive, a gente está chegando daqui a pouco pro outono e inverno, assim, ficando mais frio aqui. Sim. E você acha que isso influencia alguma coisa na performance de um atleta ou até de uma pessoa normal, como ela vai fazer o esporte? Porque até na vida normal eu sinto que, por exemplo, é muito mais fácil passar uma moto aqui, não sei se dá pra ouvir, mas é muito mais fácil viver no verão quando tá mais quente do que no inverno. Então, fazer esporte no inverno, sair da cama, falar assim, agora eu vou correr na rua, bem difícil. Mas não, concordo. Ok. Tem alguma influência, então, do ambiente nesse quesito? Com certeza, assim, pensando, por mais que eu seja cristão, eu tenho um olhar evolucionário, evolucionista, não sei se qual dos dois está certo, também faz tempo que eu não falo português, é muito forte. Muito forte. Assim, não é do que parece. Tem vários livros que eu acabo usando, um tá aqui bem legal, chama A Árvore da Origem, bem legal. Aqui são os bonobos, que são bem parecidos com a gente, evolucionariamente falando. Nós somos muito sensíveis ao estímulo do ambiente. Não só nós, os macacos, outros primatas, os hominídeos e até os animais. Isso significa que sim, a estação do ano ela acaba influenciando no nosso humor. Mas só que a gente pensar no humor de forma sol, bom humor, falta muitas coisas da Shvishin, então, entre esses dois espaços. Porque a gente tem que pensar que sim, perceber que as pessoas estão tendo um comportamento de alegria, de festividade, porque o sol está saindo. Você quer compartilhar essa experiência, porque é melhor, normalmente tende-se a pensar que é melhor ser feliz do que ser triste, tem um componente social nisso, mas também tem um componente psicológico. Você pode pensar no sentido assim, a escuridão tende a me levar para o descanso, que tende a me levar para o repouso. Então, quando um dia tem mais escuridão do que claridade, eu tendo a ter um comportamento que me leva mais a uma coisa mais tranquila do que um dia como eu sei que o sol vai igual que tem na Alemanha várias vezes, que vocês já viveram, é bem legal. Tem 9 horas da noite e o sol tá lá. Então você fala, não, agora eu tô com mais energia ainda e tal. Então, assim, eu não faço pesquisa nessa área, mas dá para achar um monte de pesquisas em base de dados confiáveis, falando da relação entre quantidade de sol, então de vitamina D, até mesmo de temperatura, da atividade social em conjunto e a relação com o humor. Agora, uma coisa que eu acho bem legal e eu não sabia isso, mas eu acredito que o atleta que passa por 4 estações, e 2 dessas estações são estações inóspitas para o corpo, ou são desagradáveis, como eu falei, você tende a estar mais em repouso, ou querer um acolhimento porque está frio e tudo mais. Na minha opinião, ele tende a ser mais robusto em relação ao atleta que sempre está no mesmo ambiente. E eu tive essa experiência de poder treinar. Não sei se eu já falei, mas desde quando o meu filho nasceu, vocês viram aqui, o Teodó, eu tive que parar com o handball e aí eu também descobri o triatlon. Então eu tinha uma bike que estava aqui atrás, só que eu tive que tirar, senão o Telzinho ia derrubar ela. E eu corria, andava de bike bem cedo, então tava, sei lá, entre 5 e 12 graus. Eu ia pra piscina térmica, tipo, piscina com aquecimento, e depois corria do lado de fora. Então eu tinha essa sensação de diferentes temperaturas e eu percebi que isso tinha a ver com a minha performance esportiva. Mas como eu fiz isso 2 anos, eu conseguia depois comparar a mesma distância em diferentes estações do ano, em diferentes fases. Então eu comecei a entender que sim, meu rendimento mudava em relação à estação. O legal disso, como cientista do esporte, é falar assim, ó, ok, essa é a realidade. Quão robusto, então, ou quão bom isso é para o meu corpo? Isso me torna mais apto para um dia eu estou planejando correr, mas ao invés de ser chuva, de ser um dia de sol, vai ser um dia de chuva. Eu estou mais apto a ser flexível se está ventando muito na corrida e não era planejado a corrida. Então eu acho que sim, eu acho que tem uma correlação muito forte aí. Obviamente, não estou falando de nenhum estudo, mas eu acredito que isso tem uma relação muito forte.
atletas que são formados ou são forjados em 4 estações tendem a ser mais robustos e tendem a ser mais flexíveis em comparação a atletas que só estão num ambiente, ou é só sol, ou é só chuva, ou é só frio. Faz sentido. Mate, É. você acabou percebendo também algum tipo de Eu diferença? tava, agora que você falou, eu tô tentando refletir um pouco disso também, tô tentando refletir como é que foi a minha vida no esporte no Brasil, que é sempre quente, né? E aqui, só que eu não tenho, eu quase não vivi muito a questão do esporte aqui na Alemanha também. Eu vivi Uhum. basicamente só na época de inverno, então eu não consigo comparar as estações. Mas o que eu consegui Uhum. perceber realmente daqui, do inverno e lá do verão, eu realmente percebi que aqui o rendimento era um pouco mais baixo do que lá. Eu sempre Uhum. é muito mais difícil levantar, tipo, para poder sair. Até porque, Sim. por exemplo, lá tudo bem que no Brasil é sempre verão, no Brasil é sempre quente e tudo mais. Só que, por exemplo, quando eu treinava antes da escola, tudo bem que era porque também era muito cedo, mas era muito frio, eu sempre Uhum. tinha muita dificuldade para tipo, para treinar, para conseguir até para respirar às vezes, sabe? Ou, Uhum. claro, quando tava muito quente. Então, tipo, por exemplo, fui para Brasília para treinar em Brasília, para competir. Muito seco, né? E, pô, muito seco, sabe? Então, tipo, pô, afetava tudo, sabe? Rendimento caía e tudo mais e tal. Então, tipo, o ambiente afeta, tipo, 100% no rendimento, no humor, em tudo no esporte, isso com certeza. Não, é bem. Eu vejo vários indícios indo nessa direção. Obviamente, como eu disse, hoje é tão fácil achar em bases de dados como PubMed, como Frontiers, e outras bases de dados, estudos que vão nessa direção. Então, obviamente, estou falando mais da minha experiência pessoal, mas acredito que tenham dados científicos que endossam essa linha de pensamento. Sim. Sim. E você, talvez, eu tava pensando em uma pergunta em relação a como é que a coligação do esporte com a nossa saúde mental, porque Uhum, eu acredito que, para mim, por exemplo, eu já faço terapia faz 2 anos, uhum, quando, tipo, é terapia cognitiva e comportamental. Então, faz 2 anos que eu faço enquanto eu tô aqui na Alemanha. E acho que isso me ajudou muito no meu desenvolvimento, no meu amadurecimento, mas também a me ligar a coisas que eu, tipo, não pensava que iriam afetar tanto, assim, a minha produtividade, o meu dia a dia, como o esporte. Por exemplo, o meu terapeuta, ele sempre fala, tenta fazer algum tipo de esporte que você goste, porque isso vai ser bom para você mesmo, como no seu dia a dia, né? Então, você sabe mais ou menos dessa área, assim, como é que isso afeta? É bem legal falar isso, porque eu não vou mentir para vocês. É óbvio. É óbvio que a prática de atividade física, nem vou falar esporte, Sim. ela é benéfica para o corpo humano. O corpo humano, depois do processo evolutivo, ele foi desenhado, talvez lapidado, para continuar em movimento. Então, a ausência de movimento, até falei hoje com um colega na escola, ele teve uma lesão no joelho, ele ficou, acho que 2 semanas sem mover o joelho. Ele tem a sensação que ele perdeu muita massa muscular. Então, e isso já aconteceu, isso não é um fenômeno atípico, na verdade, isso é bem típico, para falar a verdade. Então, o que eu quero falar assim, que o corpo humano feito para ficar em movimento. A relação atividade física e saúde mental, nos últimos 50 anos, tem sido pesquisada bem mais profundo, ou bem mais, mas de forma robusta, as pessoas têm conseguido entender mais as relações dos mecanismos que acontecem. Então, seja caminhada na praia, seja caminhada na floresta, o quanto isso influencia no seu mood, que seria o seu estado de felicidade, ou, não sei se é estado de felicidade, mas é estado normal de bem-estar. Até mesmo a prática de observação de esporte, ela tem um poder de poder alterar também a atividade neural, porque parte do seu cérebro ele também continua sendo ativo a partir do momento que você observa alguém em movimento. Então, só a observação de pessoas em movimento, seja correndo ou praticando esporte, ela já tem um certo tipo de benefício, claro, bem mais reduzido que a prática por si só, e assim por diante. Uhum. Mas o que eu acho mais interessante disso tudo é quando eu vejo o Theodor correndo. Porque quando você estuda a aprendizagem motora, você acaba entendendo que as primeiras pessoas, os bebês, né, eles andam, então eles têm só o comportamento motor,
e depois eles falam. Então você não consegue julgar se uma criança está feliz ou triste, se uma pessoa tem um desenvolvimento natural ou não, atípico ou atípico, pela fala até os 2 anos, que também é bem rudimentar. O jeito que você julga o desenvolvimento da criança é pelo comportamento motor. Se ela consegue arremessar, se ela tem lateralidade, preferência de um lado, se ela consegue balancear, se ela consegue andar numa linha, se ela consegue andar para trás, carregar um objeto, assim por diante. Então, o movimento, sim, desde os primórdios da evolução humana e do desenvolvimento motor, está ligado à cognição, que está ligado ao estado mental de felicidade, tristeza e assim por diante. Pensando nisso, o que eu posso falar é que nos últimos 50 anos a gente tem entendido os mecanismos bem mais primordiais, assim, bem mais essenciais. Ok, isso influencia nisso, que impacta nisso, que desenvolve nisso. Ou isso tem a ver com isso, caso não esteja isso, e enfim, assim por diante. Eu acredito que a gente vai precisar de talvez mais um tempo considerável de 100, 50 anos para poder entender todos os mecanismos que acabam sendo ainda não tão claros. Por exemplo, se o movimento realmente é bom para todo mundo, por que uma pessoa que tem depressão, se ela andar todo dia, talvez não tenha tanto benefício como uma pessoa que não anda? Às vezes o estado mental de felicidade dos dois é quase igual. Então, assim, quando você vai para populações que são considerados pacientes e assim por diante, os mecanismos eles não estão tão claros das relações A influencia B que influencia C, por exemplo. Uhum. Mas de forma geral, eu posso com certeza falar que a atividade física ela é enriquecedora para o indivíduo enquanto fisiologia, mas quando vai para a saúde mental ela é essencial. Obviamente, precisamos de mais evidências e eu acho que os métodos científicos estão cada vez mais sensíveis, não estão tão subjetivos, estão cada vez mais objetivos. Mas sim, esse é o caminho. E eu não. Eu já li e produzi conhecimento para falar que sim, há uma relação bem estreita entre movimento e saúde mental. Cara, mas isso é, tipo, muito, muito real. Tipo, agora quando você tava falando, eu tava, tipo, refletindo, tipo, comparando como que era a minha vida, tipo, a minha rotina no Brasil, né, na questão que eu tava fazendo muito, muito esporte, e como que é a minha vida e minha rotina hoje em dia, tá, hoje em dia não, mas numa época que teve uma vida aqui na Alemanha que eu não fazia, tipo, nada de esporte. Principalmente na época de corona também, que a gente não podia sair muito de casa. Ou então até uma época que teve uma época meio turbulenta aqui, que eu não fiz esporte nenhum. Eu percebi que tanto a minha questão mental, eu estava muito mais estressado, eu estava muito mais impaciente, ou seja, qualquer coisinha já me estressava, tipo assim, comparado a antes. Me estressava, já não tinha paciência para as coisas, já não estava fazendo as coisas muito bem. E a questão também de motivação e de energia também. Porque as pessoas falam assim, cara, se faz muito esporte, você vai ficar cansado. Mas eu acho que é muito pelo contrário. Quanto mais esporte você faz, menos cansado você fica. Então eu vi que pelo menos para mim, então eu vi que a minha produção, a minha produtividade caiu muito nessa época que eu não fiquei sem fazer nada. Então, tipo, Sim, por mais que eu tinha mais tempo ou que eu tava parado descansando, eu tava muito mais cansado na época que eu treinava, tipo, 5 6 horas, 7 horas por é, dia, entendeu? Então é uma coisa sim, sim. muito real e eu senti bastante assim na pele também. Não, eu consigo também adicionar um, um ponto que para mim faz muito sentido também. É, a gente ainda não conhece o quão negativo é a inatividade física para o ser humano. A gente tem estudos que estão indicando. Tem um estudo bem legal da NASA, da Alemanha, que eles pagam 11 mil euros para as pessoas ficarem 30 dias deitado na cama. Eu acho que eu vi esse estudo. Eu acho que eu vi. Obviamente, quando você pensa deitar na cama e 11 mil euros, parecem coisas boas. É. Só que pensa, vamos dizer assim, nos efeitos de ficar 30 dias parado na cama pode fazer para o seu corpo. Ah, Muito parecido com um cara que está com gesso, ou com um cara que teve uma lesão e tem que ficar cadeirante por algum momento, ou tem que evacuar de uma outra estratégia que não seja uma estratégia natural. Quão nocivo é ficar 30 dias parado? E aí o processo é bem legal. Eles fazem 30 dias, depois, se não me engano, fazem 14 dias de fisioterapia para você, vamos dizer assim, ser hábil para evacuar, para andar, estabilizar e assim por diante. Depois, mais uma semana, se eu não me engano, você faz mais uma vez uma semana parada. Eles usam isso para fazer pesquisa com os astronautas, né? Que é bem legal, porque ainda não se sabe se é melhor mandar, quando a gente vai mandar os caras para Marte, se é melhor mandar eles dormindo
Ou você induzir o sono, né? De alguma forma, sei lá, medicamentosa ou um outro tipo de estímulo. Ou se realmente faz sentido deixar eles acordados, dormir e acordar como rotina na Terra. Mas Uhum. essa pesquisa, ela acaba mostrando mais ou menos assim, talvez para atingir coisas grandes, que seja atingir um outro planeta, a gente vai ter que, de alguma forma, ficar inábil. Mas vale a pena pensar, sim, o processo contrário. Quão nocivo é ficar imóvel? Essa é só a pergunta que talvez faça também sentido a gente refletir. Uhum. Nossa, sim, Ah, com certeza. eu acho A que longo é porque. prazo, né? Não dias, mas a longo prazo, tipo um Ah, mês, 2 meses, assim por diante. sim. É porque eu acho que realmente não nada de base científica, né? Mas como você falou, né? Faz parte da vida o movimento. A primeira coisa que a gente aprende é o movimento. E no final, quando a gente fica sem movimento, é quando a gente morre, né? Quando não É, tem mais vida. Então é, talvez realmente seja tipo você indo ladeira abaixo pra morte, literalmente. talvez, se É. você não tem movimento. Ah, tipo, é assim que eu consigo imaginar de uma forma leiga, assim. Então, deixa eu só contar Mas. para vocês um fenômeno bem legal. Ó. Para vocês, queridos do Partiu Alemanha, existe um episódio no Podium Podcast que eu entrevistei um neurocientista. Anyway, que eu entrevistei um neurocientista chamado Luan Tonelli Castro. E ele falou sobre uma pesquisa dele que eu achei assim, fora de série. Chama Aquinesia motora. Eu acho que em português seria aquinesia motora. E o estudo dele, ele fez em modelo animal, então quer dizer que ele fez em ratos, mas foi um fenômeno que ele viu e a literatura falava em seres humanos. E era o seguinte: existia um asilo perto da faixa de Gaza, em Israel, com pessoas acima de 75 anos, não eram pessoas que já tinham um certo tipo de debilitação ou debilidade cognitiva e motora. E eles estavam lá há muito tempo, os idosos que estavam lá. Só que, em alguns momentos, houve a Guerra dos 6 Dias, houve outras guerras, mas existiam alguns momentos que a sirene tocava porque tinha chance do Hamas ou de um outro grupo extremo bombardear. E a bomba seria perto desse asilo. Por mais que os caras fossem imóveis e muitos deles eram cadeirantes, ao ouvir a sirene, eles levantavam, andavam e ficavam debaixo da mesa. Que isso. Eles andavam. Aí, Uau. os terapeutas, as pessoas, os médicos, eles achavam isso um absurdo científico, porque era o paradoxo por si só. Como alguém que voluntariamente não consegue flexionar a perna, ao ouvir uma sirene, levanta, anda e tem o processo de agachar e ficar debaixo da mesa. Então, esse era um fenômeno científico e não existia muita explicação para isso. Só que aí o Luan, ele fez isso no modelo animal. Só que a sacada dele, que eu acho que vocês têm que ver esse episódio, que é bem legal. A sacada dele foi o seguinte: quando eu faço no modelo animal, eu não tenho a fala, Uhum. mas os animais têm a ruminação, que são os ruídos que são às vezes repetitivos, que vamos dizer assim, o latido de um cachorro, o miado de um gato e assim por diante. E aí a sacada dele foi muito legal. Ele pegou e colocava duas caixinhas bem próximas uma das outras, com dois ratinhos de sexos diferentes. E eles, quando eles estão num período de copulação, eles têm um tipo de timbre diferente. Se eu não me engano, é de 50 a 200 Hz, ou da megahertz. E ele gravou isso. Então, ele fez o seguinte: ele entendeu que esse som ele tinha um significado simbólico para os ratinhos. E aí ele fez o seguinte: ele aplicou Epidural, eu não lembro o nome da droga que ele usou agora, mas ele aplicou essa droga no motocórtex dos ratinhos, que inabilitava os receptores de 84% dos motoneurônios. Então eles não conseguiam produzir movimento voluntário, teoricamente. E ele colocou esses ratinhos em cima de uma plataforma. Imagina o seguinte: aqui estava a cabeça do ratinho, aqui estavam as mãozinhas do ratinho, e na frente tinham dois loudspeakers, duas caixas de som. O final da história é o seguinte: nesses dois
Nas duas caixas de som, uma delas saiu o som, que era o som de copular, e o outro saiu um som qualquer. Por incrível que pareça, vocês têm que ver o vídeo, porque a gente conseguiu acesso a esse vídeo, tá na gravação do nosso episódio no YouTube. Você viu um ratinho, que até então era imóvel, levantando e indo em direção à caixa que produz o som de copulação. Surreal. E por causa disso, esse pesquisador, Luan Tonelli Castro, recebeu vários prêmios aqui na Alemanha e aí agora está nos Estados Unidos, em Connecticut. Além disso, ele mandou um vídeo para mim que eu acho assim o vídeo mais absurdo que tem na ciência, principalmente na área de comportamento motor. Está no final do episódio, que é um cara que tem Parkinson, então ele tem esse freezing, que é esse movimento repetitivo aqui, por exemplo, que eu estou mexendo na minha mão esquerda, e ele ouve uma música que tem sentido para ele durante a fase da adolescência dele. Mesmo ele tendo Parkinson, ao ouvir essa música, ele consegue dançar a música de forma como se não fosse a mesma pessoa, como se fosse um espírito apossando do cara ou alguma coisa sobrenatural. Então, só para deixar bem claro, o movimento humano e a relação do movimento com a nossa mente ainda tem muitas coisas para ser descoberto. Muitas coisas. Do modelo mais basal até o mais complexo. E eu acredito que isso só me estimula a continuar fazendo pesquisa nessa área, cooperações, mas a gente ainda não sabe muita coisa. Não, total. Acho que Mas uma coisa que eu tenho vontade também de saber um pouquinho é que você está falando agora muito dessa área tipo, de pesquisas e tudo mais. Como é que você acha que é tipo a infraestrutura e a estrutura tipo, de pesquisas aqui na Alemanha? Porque eu acho que a Alemanha é muito conhecida também por essa área de pesquisa. E como que é, mais ou menos assim, você tem como também comparar com o Brasil? Tem. Pior que eu tenho mesmo, porque eu vivi nos dois mundos. De forma bem genérica, o panorama vai um pouco na direção do que eu falei em relação à universidade. O que eu percebo aqui é que o acesso ao aparato tecnológico e de software é mais fácil. Então, uma pessoa média, um aluno médio, seja de graduação, de mestrado ou até mesmo de doutorado, ele tem acesso a materiais tecnológicos e softwares muito complexos e, por conseguinte, muitas vezes caros. Coisa que no Brasil você só consegue com um consórcio ou quando você pede uma. Eu não lembro o nome agora em português, mas quando você pede um dinheiro extra para bancada, acho que chama taxa de bancada, alguma coisa assim. E aí, quando você consegue isso, isso é muito restringido à pessoa ou à universidade. Aqui na Alemanha, até laboratórios menores do que que tem lá em Münster, também já tinham aparato tecnológico bem similar. Claro, talvez a quantidade de câmeras de kinemática, que é uma área da biomecânica que analisa movimento em ângulos e velocidade, aceleração e assim por diante, a quantidade de câmeras era menor, mas a câmera era a mesma, o software era o mesmo, só a quantidade de câmeras é menor. Então você tinha menos quantidade de dados, mas não necessariamente a pesquisa tinha algum déficit, alguma coisa. Então eu percebi que o aparato tecnológico, o software aqui era muito, muito mais rico do que lá. Mas uma coisa que eu percebi no Brasil é o nível de flexibilidade do pesquisador. Então, muitas vezes eles tinham que criar aparatos tecnológicos ou até softwares, que a gente chama self-made, de versões gratuitas para compensar a desvantagem competitiva cientificamente falando. Mas a flexibilidade de pensar o mundo, vamos dizer assim, esse software quebrou ou essa máquina quebrou. Eu já vi várias vezes meu professor, meus chefes falando, compra um novo. Várias vezes, como se fosse a coisa mais natural do mundo, tipo um iPod ou um MacBook das ou eu percebi, não, compra um novo. Assim, uma coisa que parecia no Brasil impensável. Você trocaria até a alma do computador, você até oraria pro cara descer como chama lá, o Steve Jobs de aparecer no computador, mas você jamais, a frase seria compra um outro, entendeu? Então, essa é uma coisa que eu percebi muito. A flexibilidade brasileira é muito grande, então o processo de ver várias soluções para o mesmo problema, e aqui o acesso muito, muito rápido, como disse, no bacharel já, a aparato tecnológico e hardware, software muito próximo. Essa é uma coisa que eu percebi muito.
Não, isso com certeza. Tipo, eu também fico super impressionado na faculdade com a quantidade de equipamentos que tem, de tecnologia, e do acesso que a gente tem. Assim, você acabou de chegar e você já tem acesso, tipo, a várias coisas, uma responsabilidade muito grande, porque realmente é muito caro, é muito dinheiro, são às vezes aparelhos muito sensíveis, e você Sim. tem muito acesso, tipo, aberto a isso também. Mas É. falou sobre essa questão que, por exemplo, no Brasil a galera talvez seja um pouco mais flexível, que pensa de outras formas, tudo mais e tal, porque eu vejo também muito aqui na Alemanha, experiência minha, não sei se você tem uma visão um pouco diferente, mas eu vejo que, por exemplo, para os alemães, como eles têm essa facilidade, como eles têm, sem você, como você falou, quebrou um computador, compra outro. Então eu acho que, tipo, eles têm essa coisa, essa linha de pensamento assim. Então, se é uma coisa que está no caminho que não era para estar, eles não sabem o que fazer. E no Brasil, É. é o contrário, que a gente é muito mais flexível, a gente sabe o que fazer, porque a gente tem esse caminho reto, nosso caminho é todo torto, digamos assim. Sim. Então, eu acho que isso também é muito ligado a isso também, né? Que aqui a galera, tipo, é isso, e se saiu disso, não sabe o que fazer. Tanto nessa questão científica, quanto acho que na cultura em geral também, né? Não sei. É. Mas uma coisa bem legal que assim, o meu último chefe chama professor Dr. Marcus Raab. Ele tinha 2 doutorados. Ele ensinou muita gente, até mesmo de forma indireta, a não ser alemão. Então, a pensar, vamos dizer que a gente precisa de um cabo que vai quebrar, ou ele pode quebrar. Por que não, já pensando que ele pode quebrar, não pedir um exato style, que seria uma segunda, um segundo cabo. Mesmo não precisando, você já tem um segundo cabo que quebre. E a gente estava fazendo um estudo bem legal, chamava Gut Decisions, seriam decisões estomacais ou decisões viscerais. E esse estudo, só para deixar bem claro, era assim, a gente induzia com placebo ou com probiótico, que é um tipo de, vamos dizer, Yakult, uma intervenção de 6 semanas, e a gente testava antes e depois o material fecal, quer dizer, o cocô das pessoas, então se mudava a flora intestinal das pessoas, mas a gente também testava antes, durante e depois tomada de decisão e tomada de risco. Então, se as pessoas, quando tinham uma flora intestinal mais saudável, elas tendiam a tomar mais risco ou menos risco, ou tomar decisões melhores ou menos mais ruins. E aí, esse estudo é baseado num outro estudo que aconteceu nos Estados Unidos, que foi bem legal, desculpa, na Israel, que foi bem legal. Mas nesse estudo que eu estava liderando, o cabo quebrou. Existia um cabo que a gente nem sabia que ele existia e ele era super essencial para marcar uma parte da heart rate, até esqueci, batimento cardíaco, eu acho. Uhum. E o cabo quebrou. E só existia uma companhia na Europa que fazia essa fábrica, e era uma companhia pequenininha na Suíça. Tipo, parece coisa de filme mesmo, sabe? Que não olhe pra cima, mas aí quebrou um fiozinho e não tinha na Alemanha inteira. A gente tinha só que tinha na Áustria, mas aí só tinha na Suíça. Aí a gente teve que ligar pros caras e falar, cara, por favor, manda 6 do que você tem aí, manda. Eu vou aí buscar se você quiser, porque a gente precisa estar colhendo dados, vai vir participante. Aí os caras acabaram que mandaram menos quantidade, mas mandaram mais rápido. Uhum. E aí o meu chefe me ensinou muito a gente isso depois dessa experiência para não acontecer mais isso. Então pensar que o gel vai acabar, então pensar que o papel higiênico vai acabar, então se alguém tá, sei lá, sabe, tipo, coisa assim, é meio que o worst case cenário, tipo, o cenário mais ruim possível, mas isso já ajudava a gente a não precisar ser flexível. Então falar assim, ó, pode dar merda, desculpa falar merda, ah, eu vou estar preparado para isso. Então, Uhum. essa é uma coisa que eu achei bem legal também. Mas esse professor, ele é um ponto fora da curva, então Sim. ele não era o padrão. Não, isso é muito surreal. Eu acho que para os alemães realmente isso. Tipo, eles não estão acostumados em relação a isso, né? E, inclusive, agora, até voltando um pouco, saindo um pouco dessa área de esporte, mas até indo para a área de business, por exemplo, escutando alguns podcasts e lendo algumas coisas. Por exemplo, aqui na Alemanha, muitos dos founders de negócios que existem hoje em dia, eles passaram por muito tempo sem problemas, sem recessões, sem guerra, sem nenhum tipo de problema externo. E Sim, agora, né, com a guerra na Ucrânia, com outros fatores do corona, então, às vezes, eles precisam acabar se reinventando sim, os negócios. Por exemplo, um dono de um hotel
E agora o que que você vai fazer, né? Porque não vão ter pessoas vindo por causa do corona. Então, quais são as outras ideias? Quais são as outras perspectivas? E aí eles acabam falhando nessa área e tendo muito prejuízo porque não tem essa flexibilidade. Nunca tiveram problemas. Sim, Então acabam, tipo, indo pra. Assim, a gente, como, não sei, como brasileiro, já passou por vários problemas que sempre tem alguma coisa, algum empecilho, a gente acaba sendo, tipo, mais rápido, mais pensar mais na frente deles por causa dessa questão, sabe? De sim. ter que enfrentar sempre algum obstáculo. É, é que eu Então, acho que a questão do business aqui na Alemanha, a minha leitura, pelo menos o que eu ouço na mídia, é uhum, que dependendo do nível do estrago, parece que o Estado sempre vai ajudar. sim. Ah, Então, eles não têm essa necessidade, e às vezes chega até a ser menos competitivo ah, no mundo real de com business, certeza. porque o Estado ele acaba sendo Mamãe. convalente, ele, Ah, mamãe. tipo, às vezes eu Uhum. falo muito com a minha esposa, chama alemama, tipo, acaba cuidando demais, tipo, Muito bom. até Exato. demais às vezes, e existe até um termo no business que chama zombie companies, zombie companies, que seriam Ok. companhias que já não teriam capacidade de existir, mas o Estado ajudou, mas caso a ajuda do Estado acabe, por conseguinte, muitas dessas empresas não vão existir mais. Uhum. Então, acho que no business tem essa parcela assim. Obviamente, nós estamos Total. generalizando, não quero falar que é assim, mas eu sim já vi alguns eventos bem indo nessa direção que você está falando. Não, mas isso acontece bastante. Eu acho que, por um lado, acaba sendo bom, né? Porque, por exemplo, a questão da pandemia, por exemplo, para pequenos empreendedores, eles acabaram tendo um suporte muito forte do governo para que eles Sim, possam, tipo, até manter a sua vida e pagar os seus funcionários, né? Um ou dois, três sim, funcionários, durante um período. E no Brasil, os pequenos empresários não tiveram ajuda nenhuma. Só que o sim, lado sim, positivo é que no Brasil, as pessoas que acabaram não tendo ajuda, precisaram se reinventar e acabaram indo para um outro patamar. Nessa área, hum, principalmente digital também, né? E aqui a gente, tipo, avançou um pouco na área digital, mas acaba ainda sendo, tipo, um retrocesso gigante comparado ao mundo inteiro. E aí a sim. gente percebe, tipo, realmente como, até onde vai essa competitividade das empresas alemãs comparado ao redor do mundo. Porque se Ah, você comparar empresas, tipo, da China, empresas brasileiras dos Estados Unidos, estão muito além. sim. Então, não. Eu só queria complementar essa fala sua, porque eu lembrei de um dado aqui. Quando a gente fala de ciência, mas também tem muito a ver com business, na direção de startups na Alemanha, não é sabido, assim, quando você fala de ciência alemã, é uma coisa extraordinária, a quantidade de coisas boas que eles produzem, mas não é falado que 40%, até assim, a média de 40% dos pesquisadores que trabalham na universidade na Alemanha têm ou são gringos, têm ou são estrangeiros. Ah, Então sim. a gente pode assim até especular, isso é um dado que não existe, mas eu estou especulando assim, que sempre tem um dedo de alguém que pensa diferente, que não é criado, formado pelo o processo de escolarização alemão, numa publicação científica. O que isso quer dizer? Que é como se muito do que é feito aqui não seja feito por pessoas daqui necessariamente. Então a ciência alemã não é tão alemã. A minha crítica, ela é Caraca, meio jocosa. essa frase. É claro, é Boa. boa, mas ao mesmo tempo é É, jocosa, mas é crítica ao sim. mesmo tempo. É uma crítica. Sim, É, total. porque a gente tem que tirar esse charme de falar que tudo que é made in Germany necessariamente é made by German people. Não é verdade, necessariamente. E a gente sabe disso, mas vale a pena ressaltar só para tirar essa romantização que porque é feito aqui é bom ou porque não é feito aqui não é bom. Mas acho que vale a pena até pensar nisso para autoestima. Acho que assim, o brasileiro às vezes acaba deixando em alguns momentos essa pseudo-síndrome do vira-lata ser tão forte que ele esquece que, Total. por exemplo, a gente poderia produzir carro se a gente quisesse e não precisar de ter montadoras. Se bem que, como eu falei alguns minutos atrás, Hum, produzir carro e ter carro não é o futuro, né? Mas, enfim. É, sim. mas acho que vale a pena ressaltar isso, porque é um dado que às vezes as pessoas esquecem, mas no meu instituto, por exemplo, a gente tinha 12 pessoas. Agora tem mais.
acho que 6 ou 5 eram gringos, contando comigo. Uhum. Assim, gringos que não são naturalizados, nasceram na Alemanha e tal. E a gente era, na área de psicologia do esporte e performance psychology, a gente era o que mais produzia na Europa. Então, é absurdo pensar nisso, mas vale a pena também ter esses dados na mesa para falar assim, ok, essa é um pouco da realidade que ninguém fala. É verdade. Isso é um ponto muito importante. Eu acho que até isso também é mais especulativo, mas você percebe que, em geral, as pessoas aqui na Alemanha, eles têm a vida um pouco mais acomodada, ou seja, tipo, a parte financeira já é tranquila, se você tiver algum problema, o Estado vai lá e ajuda. Então, é muito mais suave e muita gente não tem, até acaba não tendo ambições, tipo, olhar, tipo, ter visões muito grandes por causa disso. Porque, por que que existem pessoas que, tipo, fazem, sei lá, não achando ruim, mas, por exemplo, tem pessoas que fazem Ausbildung, que é um curso técnico para trabalhar numa padaria, e trabalham na padaria pro resto da vida e estão felizes com isso, porque recebem um salário ótimo, digno, você consegue viajar, você consegue ir para vários lugares, mas no final, tipo, você não vai gerar um impacto tão grande quanto sendo um cientista, quando sendo outras atividades que você poderia ser, sabe? Então, eu acho que isso acaba tirando, tipo, a ambição das pessoas. Elas acabam se acomodando. Não todo mundo. Existem muitos alemães que estão na faculdade fazendo muita coisa incrível, Sim. mas acaba tendo um pouco disso também. Jéssica, você falou um ponto assim que para mim foi muito difícil de fazer amizade na Alemanha. Essa questão da ambição. Eu não sei se vocês já estão nesse nível, mas quando vocês começaram a visitar casas de família na Alemanha ou de pessoas que já têm filho e assim por diante, essa questão da ambição, muitas das vezes, quando você tem um filho, ela acaba sendo padronizada. Então, assim, ó, eu quero que meu filho vá para o jardim de infância, eu quero comprar uma bicicleta que é motorizada para levar o filho, eu quero comprar uma casa e fazer férias uma vez por ano. Então, a ambição, ela, na minha opinião, a partir de uma certa atividade, ela é muito padronizada. Isso para mim foi muito difícil. Não é porque eu sou diferente. Falar que eu sou diferente é muito estranho. Eu acho melhor as outras pessoas falarem sobre mim que eu de mim mesmo. Mas essa questão da ambição, ela parece que ela é roubada porque o Estado funciona. Eu não sei se vocês, não sei se eu fui claro, mas eu tenho eu não sei se você, enfim, é essa que eu queria falar. Como o Estado funciona e de certa forma a média já é alto e é estável, para quê? Pensar que eu posso comer 3 pães ao invés de comer 2, se 2 tá vindo de graça. Obviamente não é comer, mas essa é a analogia que eu queria colocar. Mas eu concordo, foi muito difícil para mim, porque eu não queria comprar uma casa. Todo mundo, meus pares das pessoas estão falando em comprar casa. Eu não queria comprar casa, para mim não faz o menor sentido. Como eu vou ter 2 crianças, as crianças correndo, os catarrentos ali, eu trocando a fralda, não sei o que, todo mundo mó feliz, mó festa, e eu pensando em pintar o muro, trocar a cadeira. Assim, para mim não faz sentido. Então essa ambição que parecia um padrão que todo mundo estava querendo, para mim não fazia sentido. Só que falar sobre isso é auto-excludente. Fala, mas por que você não quer comprar uma casa? É o melhor investimento que você faz, é renda fixa, blá blá blá. Então é bem interessante pensar nisso. Total, eu acho que a gente ainda não chegou nessa parte de casa, de família, obviamente, mas eu acho, dá pra perceber, eu acho que em relação a, por exemplo, eu tinha uma amiga, tenho uma amiga ainda. Ela não morreu, tá? Gente, amiga, você não morreu, espera. Exato. E ela, eu tô ainda na faculdade, né? Ela também tava terminando a faculdade dela, e aí ela encontrou um namorado e começou, tipo, passar mais tempo com ele e etc. E chegou em algum momento que, tipo, ela terminou a faculdade, tá viajando agora e pensou assim, cara, eu acho que é isso, eu vou agora, sei lá, comprar uma casa, vou ter filhos e acabou. E eu fico, tipo, caraca, mano, eu não consigo mais pensar assim, sei lá, não faz parte de mim, eu não consigo me ver só ali, sabe? Tipo, não que eu não queira ter uma família, sim, eu quero ter uma família, mas eu acho que não vai ser aquilo ali que vai me limitar de crescer e ter outras ambições, sabe? Na verdade, isso pode ser até um esporte, né? Na real. Mas Sim. eu acho que, tipo, isso é uma. É um ponto também em relação ao Estado, que você falou que é como se o Estado tivesse dando suporte demais.
talvez acaba tirando a autorresponsabilidade dos cidadãos do que eles precisam fazer. Porque se eu não limpar a minha rua, o governo vai vir e vai limpar. Se eu É. não, sei lá, fizer coisas básicas, O o que as pessoas governo não vai sabem é que eles já vir. pagam essa taxa para limpar, né? Que as pessoas muitas vezes não fica claro que a gente já paga essa taxa de limpeza urbana. Só que, Assim, obviamente, isso não tira a minha responsabilidade de poder tirar o lixo do chão caso eu possa. sim, exato, exato. Esse é um ponto bem, bem legal. E no mundo esportivo, eu percebi também que às vezes soava estranho quando você falava, assim, eu nunca vi muitos atletas como no Brasil, sabe? Ah, eu vou jogar na seleção brasileira, vou ganhar a Copa do Mundo. Tipo, você não Uhum. via as pessoas falando isso. Parecia arrogante sonhar muito. Isso eu percebi muito no mundo esportivo, no handball principalmente. Ah, eu vou querer tipo, um dia eu vou ganhar em Kona, o Ironman. Ou coisa assim, não foi um padrão. As pessoas estavam Uhum. competindo, aí acontecia, não sei o que e tudo mais. Mas não era tão explícito essa ambição, essa talvez Uhum. garra que a gente fala no Brasil. Sim, é, Mas acho que talvez seja uma coisa cultural que a gente ainda não entendeu tão profundamente, porque a gente tá, sei lá, 10 anos aqui, vocês com um bem pouquinho. menos, 4, 5 anos. Mas eu acho que essa pode fazer parte da cultura também, na verdade, né? É tudo interligado no final, acredito Sim. eu. Mas. Aprender alemão. Obviamente, é uma barreira enorme para qualquer ser humano médio, baixo, alto, cognitivamente falando. A língua alemã, ela é realmente difícil. Beleza. A realidade é essa, na minha opinião. Percebendo isso, e quando eu cheguei aqui, eu percebi que existia uma estratégia bem simples, mas muito dolorida, que na verdade acabava sendo uma escolha que eu tinha que fazer. E a escolha foi a seguinte: eu escolhi não falar mais em português. Eu escolhi não conviver com pessoas que falavam português. Escolhi não participar de festas latinas. Eu escolhi não ouvir música em português. Eu escolhi não ler em português. Obviamente, a minha leitura é assim: eu me joguei num lago gelado de noite. Por quê? Eu errei muito. Então, foi vexatório muitas vezes. Eu errei em momentos que talvez eu não poderia errar, falando com o meu supervisor de doutorado, falando com a família da minha esposa, falando com pessoas na rua e assim por diante. Mas eu nunca deixei de acreditar que isso era um processo que estava próximo a acabar. Uhum. Não falando português com ninguém, eu forcei a observar os sons de forma diferente, então o jeito que as pessoas pronunciavam palavras, as palavras, dialetos diferentes, eu comecei a entender dialetos diferentes. Ouvir música, eu comecei a entender que existiam formas cantadas de ouvir palavras, falar palavras longas e falar palavras curtas. E como eu sou protestante, eu também participei de vários eventos sociais da igreja. Então, eu conversava com muitas pessoas mais velhas que usavam um linguajar bem mais rebuscado. Então, eu aumentei muito o meu vocabulário. Eu cantava na igreja, mesmo no coral. Então, eu entendia o que eu estava falando e cantando, visualmente e sonoramente. E eu fiz curso de alemão. O máximo, assim, como estudante na Alemanha, principalmente em Münster, você pode fazer, se eu não me engano, 4 ou 6 horas por semana. Eu fazia todos os dias, sei lá, 1 hora, 2 horas por dia, e assim por diante. Além disso, uma coisa que eu fiz, como eu já falei um tempinho atrás, eu joguei handball. Então, quando eu entrei no meu time de handball, eu sabia falar o meu nome, de onde eu era, e que eu não queria que ninguém falasse comigo em alemão, em inglês. Obviamente, falar em português seria bem difícil. Então, eu forcei a também ter um linguajar sujo, um linguajar direto. Tipo, joga essa B-O-S-T-A, bola no gol, em alemão. Eu tive que aprender a falar isso. Tipo, joga essa bola no gol, ou faça isso. Tipo, imperativo, usar o verbo no Sim, imperativo. Faça, mande, bata, mate, esmurre o cara, ou sei lá, coisa assim que no handball, desculpa, mas é uma linguagem natural. sim. Ah, e eu me coloquei num panorama de enriquecer vocabulário na igreja, cantar, então aprender uma forma melódica, dialetos diferentes, usar o verbo no imperativo e fazer o curso, que era uma coisa mais estrutural. E em 10 meses, eu estava dando aula na faculdade em alemão.
Então eu tava com uma turma, tipo, em alemão seria gegenüber, tipo, de frente com uma turma e falava, Uhum. liebe Leute, heute werden wir über dieses Thema reden und die Idee dahinter ist so. Tipo, o que eu quero falar, assim, que por mais que seja realmente difícil, Uhum. a minha estratégia é uma, e não é a melhor. Provavelmente não. Mas talvez alguma parte dessa estratégia que eu usei pra mim faça sentido pra você que quer vir pra Alemanha ou já está na Alemanha e não fala alemão. É radical? É. É dolorido? É. Inúmeras vezes, mas eu vou falar assim, talvez, sei lá, umas 50, 100 vezes. Eu tive muita dor de cabeça, tipo, quase migrena mesmo. Mas eu entendi que era parte de um processo. Eu entendi que não era a dor pela dor, era a dor de estar em amadurecimento, em desenvolvimento. E hoje, como eu falei para vocês, eu dou aula na universidade, tenho um podcast que é em alemão, em português e inglês, o Podiums Podcast. Dou aula para crianças, então estou num processo de escolarização. Eu falo com os pais da criança, eu falo para a imprensa. Então eu acredito que esse método talvez faça sentido para você. Então eu quero falar para você que tem medo de aprender alemão, que tem um jeito. Você vai achar o seu, eu achei o meu, eu queria compartilhar. Nossa, Não, isso é incrível. eu achei Cara, eu acho surreal, porque, tipo assim, eu acho que eu nunca, não sei se nunca, mas seria extremamente difícil cancelar todo o português da minha vida, porque, por exemplo, pra mim, pessoalmente, tem a questão de amizades, já que eu tenho já há muito tempo, desde o Student College. São pessoas que são como se fosse minha família aqui. Então é muito difícil, tipo, cancelar o português. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que isso dificulta muito a questão da aprendizagem e de realmente falar 100% não perfeito, mas bem, sabe? Chegar num lugar e falar assim, eu consigo dar aula pra você, sabe? Isso é cara, é surreal, é um nível de aprendizado que É, é inexplicável. Inclusive, quando a gente teve o nosso encontro antes desse podcast, você tinha sugerido, eu acho que eu perguntei para você por que que você fazia podcast em alemão, em inglês, em português, e daí você, inclusive, sugeriu para a gente fazer também, porque isso meio que faz você alcançar diferentes públicos, mas também sim. para, tipo, entender a cultura, conversar sobre, eu acho A super melhor interessante. coisa para você entender alguém é na língua materna dela. E se você É, domina, nem que seja tecnicamente, você vai conseguir pegar coisas dessa pessoa que ela não fala numa linguagem técnica em inglês, num paper, que é exato. que a gente faz no Podiums Podcast. Então essa era a ideia lá atrás. Não, Isso é mas é incrível. exatamente isso, e que é a questão também que cada um de nós é diferente, a gente tem diferentes personalidades em cada idioma que a gente fala. É muito surreal isso também. Tipo, a gente É muito verdade. totalmente. Se vocês quiserem ver como que eu falo nas três línguas, eu convido vocês lá para ver a gente no Podiums Podcast, porque eu não. Eu concordo com você, Matheus, mas eu nunca refleti sobre isso me vendo. Talvez é porque eu falo mesmo, né? Nunca, não troco a Aham, perspectiva, né? Mas sim. é uma verdade, bem legal. Eu vou tentar ver isso da próxima vez, se minha personalidade muda com outra língua tão. Não, mas É muda, verdade. muda a Percebo maneira de muito isso pensar, tipo, também. a maneira de tudo. Pelo menos comigo eu vejo muito, muito forte. Gente, tem um mosquito aqui gigante. É um Velociraptor com asas. Ah, Não, está vivo. Cool. Não, mas realmente eu acho, tipo, incrível isso. E, cara, é uma honra ter você aqui no nosso podcast, porque, meu Deus, né? Com tanta coisa que você já fez, eu acho que você pôde ensinar muita coisa pra gente hoje, durante essa conversa. Eu acho que aprendi muita coisa também que eu não sabia em relação ao esporte, à ciência, ao alemão também. e a nossa É, oi? e da gente mesmo, né? Aprender Exato, da gente autoconexão. também. Exatamente. Então eu gostaria de agradecer pelo seu tempo. E se você quiser também dar um pouquinho, uma paulinha sobre o podcast que você faz, explicar talvez mais ou menos sobre o que que é. Tipo, já tá na cara assim, pode um podcast, mas talvez falar um pouquinho mais sobre. E onde as pessoas também podem te achar nas redes sociais, caso queiram procurar. Tá bom. Caso queiram, não. A gente recomenda que procure, no caso. Show. Com certeza. Não, o prazer é meu. Eu acho que, por mais que a gente tenha algum tipo de diferença de idade, idade,
isso não quer dizer que a gente não tá numa mesma sintonia, numa mesma onda. Então, eu acho que o prazer é todo meu e eu fico feliz também de poder agregar de alguma forma a compartilhar a minha pequena expertise com vocês. Obrigado pelo convite, fico bem lisonjeado. O tempo é um presente, então eu usei usar esse presente com vocês. Vocês viram que o Telzinho acordou, mas talvez seja uma oportunidade para vocês verem como é meu filho, então já valeu a pena. Foi bom compartilhar esse espaço de tempo também. Sim, o Podiums Podcast, ele nasceu com uma demanda que talvez, se eu continuasse na ciência como pesquisador 100%, eu nunca teria percebido. Mas a minha pergunta sempre foi a seguinte: como eu explico para minha avó, para o meu tio, para meu pai, para minha mãe, o que eu faço na ciência? Normalmente eu fazia assim, ó, pai, pega um paper aqui. Obviamente, a média da minha família, ninguém fala inglês. E era muito restrito pegar um texto em inglês e traduzir. Quando eu traduzia, vamos dizer, literalmente, existia uma coisa da linguagem, que é a linguagem científica. Então existiam várias barreiras que me afastavam de, vamos dizer assim, explicar para minha mãe o que eu faço. E justificar até mesmo porque eu estou aqui ou estava em São Paulo e assim por diante. Então eu percebi que a linguagem científica, ela acabava sendo um fator excludente. E o meu conceito de ciência, quando eu entrei na ciência, era para criar mecanismos de solução. Então aqui tinha uma demanda da prática numa escola, alguma pessoa, criança com deficiência intelectual, não consegue aprender o movimento de arremesso. Como solucionar isso usando aparato e arcabouço científico? Então aqui tem um cientista, ele ouve essa demanda, cria métodos ou desenvolve métodos, usa métodos que já existem com arcabouço teórico e tenta criar uma solução. Então, a minha ideia de ser cientista não é tão altruísta no sentido de, eu faço tudo para todo mundo, mas era devolver para aqueles que têm a pergunta a resposta. Só que quando a gente fazia isso, a gente fazia de uma linguagem que eles não entendiam. Uma outra coisa que eu percebi é que o acesso à informação, ele era muito restrito. Então, o paper, nem todos os papers são abertos. Então, você tem que ter acesso a uma base de dados, ou você tem que ter certo tipo de afiliação à academia, que muitas pessoas não têm. Então, eu percebi que a ciência que eu produzia era muito excludente, muito mais do que includente. E isso não era o que eu queria fazer, no segundo ponto. E é uma coisa que eu percebi, que muitas das pessoas que produziam o paper não eram lembrados. Então, por exemplo, o primeiro autor de um paper, ou desse livro aqui, vamos dizer esse livro de novo. Não, tem um aqui bem legal, que meu professor me deu, chama Atlas de Neuroanatomia. Os caras são de Gießen. Esses caras aqui, quem são esses caras? Qual foi a motivação de escrever esse livro? Tipo, como foi um cara, são dois autores, eles chegaram, o Klaus e o Hans, falaram, ei, a gente tem conhecimento suficiente, vamos escrever um livro junto? Então, eu sempre quis saber muito mais sobre a pessoa e a motivação atrás da pessoa para publicar um paper. E aí, tendo essas demandas, eu falei, o único jeito de eu resolver todos esses problemas é ligando uma câmera, usando meu network e perguntando para meus colegas, meus pares científicos, perguntas que são exatamente essas. Como aplicar o conhecimento científico que você produziu nesse paper na prática? Qual é a sua motivação atrás para produzir esse estudo científico? E assim, pensando nisso, o Podium Podcast nasceu, tentando criar uma ponte e quebrar todas essas barreiras entre a demanda prática e a academia. Só que, como eu falei antes, a língua, não a linguagem, mas a língua também é uma barreira. E daí eu falei, ok, eu tenho a capacidade de falar em 3 línguas, então vamos fazer um episódio só em português, um episódio só em alemão, um episódio só em inglês. E aí eu comecei a pesquisar quem poderia fazer isso. E aí acabou que várias pessoas tinham a capacidade de falar várias línguas. E foi bem legal por causa disso, porque eu gostava da ideia de entrevistar pessoas na língua materna dela ou que ela se sentia mais confiante. Enfim, a primeira temporada está postada no Spotify e no YouTube. Nós estamos em todas as redes sociais, chama Podium Podcast. E eu vou falar uma coisa que ainda não tá, mas quando vocês publicarem esse episódio vai ficar aberto. Nós temos um website agora, não está publicado ainda, mas nós temos um website, chama podiumspodcast.com. Lá vocês conseguem ver toda a nossa trajetória, a nossa história, que a gente está lançando a segunda temporada, a gente gravou essa segunda temporada esse ano, a gente está editando e os episódios vão ser postados em breve. E a partir de 2023, a gente pensa em lançar nossos primeiros serviços e produtos. Os serviços seriam o serviço de assessoria científica. Então, imagina que você quer mandar um pôster para um congresso, mandar um paper para um jornal, ou
ter um certo tipo de assessoria no seu TCC ou no seu doutorado, mas o seu supervisor não tem tempo, ou não tem capacidade, não tem demanda, ou você quer uma opinião extra. Então a gente pega um dos nossos, a gente chama de Podium Experts, e a gente ajuda você a ter uma melhor qualidade de produção científica, baseada na expertise e no tempo de que esses experts podem investir no seu trabalho. E o produto é que a gente quer criar um e-book de métodos científicos. Então imagina pegar um método científico como EEG e fazer isso de uma forma descomplicada, por alguém que já publicou usando esse método, ou cinemática, ou Heart Rate Variability e assim por diante. Então a gente quer criar e-books todos os anos, cada um em uma língua, para descomplicar um método científico. Então, na linguagem científica tem um termo que chama State of Art, e esse book vai chamar State of What? Tipo, tentando entender qual que é a lógica atrás do método científico. Então, se vocês têm interesse de conhecer sobre o mundo de ciência do esporte e educação física, convido vocês a darem uma olhada no podiumsportcast.com. Yeah! Eu queria só tirar uma coisa, porque quando vocês tiverem esses serviços, eu vou precisar com certeza. Pro meu TCC, bacharelado, mestrado, eu já vou ser primeiro assim, ó, inaugurar. Show. A gente realmente quer criar esse mecanismo. Mas independente de ser lá ou não, se eu puder ajudar, Walter, se eu puder ajudar, você pode contar comigo. É um prazer. Eu tive que fazer, já tive vários alunos de mestrado, então sem problema nenhum. Nossa, e de bacharel também. Obrigado por todas as informações, por todo o tempo. Nossa, não sei nem o que falar. Show. Não, mas realmente a gente tá o ano que vem vai ser bem marcante pra gente. Deus queira. Sim, bastante coisa vindo e eu espero que dê tudo certo. Porque a gente tem, se tem gente que anda, é porque tem gente que precisa. E realmente tem bastante gente que vai precisar disso, então. Com certeza. Vamos lá. Pois é. Tá bom. Então, queridos, obrigado pela oportunidade. A gente tem 1 minuto e 27. Foi um prazer mesmo conversar com vocês. Talvez a gente faça isso depois de um ano. E aí a gente possa trazer mais informações e contar outras partes da minha história aqui. Talvez como ser pai na Alemanha, talvez seja uma coisa bem legal. Sim. Claro. Paternidade. E assim por diante. Será um prazer. A gente pode explorar por aí, né? Muitas outras vertentes, muitos outros assuntos que a gente pode falar. Exato. Pois é, muito obrigada e boa noite, né? Porque já tá bem tarde agora, então. Às 11 horas da noite. Até o próximo podcast. Tchau, gente. Obrigado por assistirem. Tchau, querido. Obrigado por assistirem. Podem seguir esse canal. É bem legal. E partiu Alemanha. Tchau.